Vou aqui mostrar então neste vídeo um bocadinho as questões sobre o Word e vou começar precisamente pela personalização. A personalização pode ser feita aqui no menu Ficheiro, nas opções, e depois aqui temos todos estes separadores que nos permitem personalizar, desde o nosso nome aqui, por exemplo, das iniciais que queremos que apareçam nos documentos, até a apresentação do Word, a verificação, as opções de correção automática, todas estas questões de ortografia, desde ignorar maiúsculas, etc. Também as opções de guardar, onde é que nós queremos guardar, qual é o tipo de fecheiro por pré-definição, a pasta por pré-definição também, tudo isso pode ser definido aqui. O idioma, o nosso idioma, que pode ser português, espanhol, francês, o que nós entendermos. Também questões de acessibilidade para pessoas com limitações, as avançadas, onde eu posso verificar aqui todas estas opções e depois uma a uma escolher. Eu não vou exaustivamente ver porque penso que o objetivo não era esse. Depois também a personalização de frisos, que mais adiante também poderemos ver, mas que permite aqui acrescentarmos aos nossos frisos tudo aquilo que entendermos. A barra de ferramentas de acesso rápido, os suplementos e o centro de confiança também, que nos permite definir as questões de confiança relacionadas com o Word e de fidedignidade. Portanto, este é o primeiro ponto. O segundo ponto, as fontes. As fontes estão aqui no separador base. Podemos aceder aqui ao tipo de fonte, ao seu tamanho, ao também aqui fazer aumentar ou diminuir usando estes botões, também poder escrever maiúsculas no início da frase, minúsculas, maiúsculas, etc., inverter maiúsculas e minúsculas, usar o negrito, o itálico, o sublinhado, aqui vários tipos de sublinhado e as cores também do sublinhado, aqui o sublinhado mas atravessando as palavras, ou seja, o rasurado, aqui a questão das bases inferior à linha, por exemplo, para fazer numa conversão de decimal para binário para representar as bases matemáticas, e aqui os expoentes também superior à linha. Aqui alguns estilos já pré-definidos, com contornos, sombras, reflexos, brilhos, etc. E aqui o contraste, o sublinhado a uma cor, como se usássemos um marcador fluorescente por cima do texto. Deste lado, aqui a questão das cores, podemos selecionar mais cores, gradações, etc. Tudo isso relacionado com o tipo de letra. E isto apenas aqui no atalho rápido. Depois, entrando aqui, temos ainda mais opções e temos opções avançadas, onde poderemos formatar todos os textos. Eu vou escrever só aqui o meu nome e vou, como repararam, como eu premi ali, já desapareceu. Se eu quiser pôr a negrito, a itálico, a sublinhado, aumentar o tamanho. Se for aqui, posso ir às avançadas e escolher as escalas, os espaçamentos, etc. Ou posso vir aqui ao tipo de letra e posso, por exemplo, pôr uma cor diferente para o sublinhado. Posso também pôr uma cor diferente para o tipo de letra e posso, por exemplo, fazer aqui, imaginemos que eu queria representar Fernando ao quadrado, sublinho aqui, faço superior à linha e ficaria esta questão. Portanto, aqui os estilos das fontes também, penso eu que dentro do estilo normal, porque depois nós podemos selecionar aqui vários outros estilos, mas mais adiante terei também de passar por aqui. Dentro do estilo normal podemos ir aqui a estas funções que acabei de mostrar. Depois, nome e sigla, já mostrei anteriormente, é no fecheiro, opções, e aqui o nome e a sigla. Portanto, é essa a opção. Pedir ajuda. Para pedir ajuda basta clicar na tecla F1, ou se for num portátil FN F1, aparece aqui a nossa ajuda do Word, do Office, e a partir daqui podemos procurar, por exemplo, fontes, ver o que é que aparece. Estão ali, adicionar citações, tudo isto. Portanto, imaginemos que escrevemos também parágrafo e aparecerá
o que o Word tiver sobre parágrafos na sua ajuda. A seguir à ajuda, teclas de atalho. Teclas de atalho, basta nós verificarmos aqui nos menus tudo o que estiver selecionado, tudo o que tiver uma letra por baixo, há de ser uma tecla de atalho. Se formos aqui à ajuda, vemos, está aqui uma lista dos atalhos comuns. Criar um novo documento, Ctrl+N, gravar, Ctrl+S, anular o famoso Ctrl+Z, repetir será Ctrl+R e aqui tem uma lista de atalhos. Se quisermos a lista completa de atalhos, vamos aqui a esta hiperligação e aparece aqui na ajuda. Portanto, a ajuda tem esta dupla funcionalidade. Depois, podemos navegar com o teclado e navegar com o teclado será, eu vou aqui, Ctrl+V, cá está um dos atalhos, vou só criar aqui uma segunda página e agora, se eu usar a tecla aqui, se eu usar a tecla Home, ele volta para o início do meu parágrafo. Se eu vier para aqui, para esta página, por exemplo, e usar Ctrl Home, ele vai para o início do meu documento. Se eu fizer End, ele vai para o fim do meu parágrafo. E se eu fizer Ctrl End, ele vai para o fim do meu documento. Se eu me deslocar com as teclas Page Up e Page Down, então ele vai deslocar-se página a página para cima ou para baixo. Portanto, aqui os atalhos, navegar com o teclado. Depois, selecionar texto. Um clique vai colocar o cursor onde eu quiser. 2 cliques vai selecionar a palavra. 3 cliques, se eu agora tiver aqui mais, tiver um parágrafo, não é? Portanto, eu vou até reduzir aqui o tamanho da letra deste pedaço. Se eu tiver aqui um parágrafo, imaginemos, copiar este texto, vou colar e tenho aqui, se eu fizer 3 cliques, 4 seleciona tudo, 1, 2, 3, ali o parágrafo, portanto temos essa opção. Depois, definir tabulações também personalizadas, nós podemos definir com tabulações à esquerda, à direita ou centradas, indo aqui nas opções. As tabulações foram definidas aqui na régua, não é? Portanto, eu tenho aqui as marcações que foram definidas e que me permitiram criar este tipo de tabulação sem que, como veem, está ali o marcadorzinho, ali no 14, tabulação à esquerda, aqui tabulação à esquerda também, para me indicar as tabulações que estão aqui marcadas. Imaginemos que nós alteramos aqui esta régua e quando eu fizer aqui tab, ele já vai respeitar aquela tabulação. Imaginemos que eu altero esta tabulação, quando fizer o próximo tab, ele já vai respeitar aquela tabulação. Portanto, aqui é muito simples, é usar a régua, criar a tabulação e a partir daí ele já fica pronto para a sua utilização. Entretanto, tenho aqui um texto que fui buscar um parágrafo sobre a www à internet e colei aqui e vou falar da correção automática que está aqui também em fecheiro opções, verificação, opções da correção automática e aqui temos todas as opções que nos permitem configurar a correção automática. Portanto, isto era o que era pedido, cá está demonstrado. Neste caso, ele está a corrigir automaticamente. Aqui, por exemplo, hipermédia,
ele permite-me logo corrigir e eu até posso vir aqui, fazer na base, substituir e substituir onde estiver hipermídia por hipermédia e ele vai substituir todas as palavras que tinha aqui. Depois, world não existe no dicionário, eu posso também adicionar ao meu dicionário. Wide, a mesma coisa. E neste momento a minha correção automática está a funcionar e eu acrescentei palavras estrangeiras à minha correção, ao meu dicionário também. Podemos também verificar que na verificação automática, passa a redundância, aqui o editor, que está ali, no meu menu Rever Editor, me dá 100% no meu texto, portanto 100% de eficácia, com a ortografia, a gramática, a concisão, linguagem formal e também poderia verificar semelhança com fontes online e estatísticas também do documento. Portanto, aqui a verificação automática está em 100% de pontuação, o que significa que o meu texto, que não é nada de especial, mas está aprovado pelo editor e pela verificação automática. Depois, também podemos aqui vir, selecionar o meu texto. Já agora uma coisa que penso que não falámos na aula, mas se fizer Ctrl Enter, ele acrescenta logo uma página também. Portanto, Enter acrescenta uma linha e Ctrl Enter acrescenta uma página. Selecionando aqui o texto todo, posso criar aqui as minhas listas com marcas de tópico ou com numerações. Eu já criei previamente, até durante a aula do professor Ângelo, aqui várias marcas personalizadas. Poderia definir aqui novas marcas de lista. Portanto, é só uma questão de ir buscar um símbolo. Posso ir buscar aqui aos símbolos do Windows, uma imagem que poderei ir buscar até à internet se for caso disso. Mas como já tenho aqui, vou cancelar. E como já tenho aqui várias que escolhi, eu vou pôr aqui o Pikachu. E tenho ali o Pikachu, até vou pôr aqui o zoom maior para se ver. O Pikachu é a minha marca de água, a minha marca de lista, perdão, que está aqui em cada um destes parágrafos, que fui eu que pré-defini. Se eu quiser vir para as numerações, eu posso escolher, eu também criei aqui algumas personalizadas, com P1, P2, P3, com todas estas opções, e ele vai acrescentando com o meu Pikachu ou com letras ou com números e vai acrescentando aquilo que eu selecionar. Portanto, aqui as marcas de numeração e as listagens também previamente definidas. Eu posso ir buscar imagens online, o Pikachu foi o que fiz, e posso também criar aqui estas imagens. Depois, também, outra coisa que podemos ver, eu vou fechar o editor, vou eliminar esta página que está aqui a mais e vou agarrar neste texto e vou agarrar e abrir aqui os estilos e poderei escolher estes estilos todos ou então criar simplesmente um estilo que eu poderei modificar e este estilo poderia ser este tipo de letra, tamanho 16, com a cor vermelha, itálico e dar aqui o nome estilo. E a partir daí, se eu vier aqui selecionar outro parágrafo e abrir aqui, tenho o estilo aula 2 e automaticamente o meu estilo fica também assumido. Esses estilos permitem-me depois alterar tipos de letra, parágrafos, tabulações, limites, idiomas, molduras, numerações, etc. Tudo isso pode ser alterado aqui nos estilos e o estilo fica cá gravado na minha listagem de estilos ao pé daqueles que já vêm por defeito
no meu Word e permite-me trabalhar então com esse estilo. Depois, eu poderei, por exemplo, agarrar aqui, vou selecionar só World Wide Web e aqui vou dar um Enter, vou selecionar o World Wide Web e vou-lhe dizer que esta é um título 1, esta linha é um título 2, aleatoriamente, não estou com grandes cuidados de alinhamento, obviamente. Esta também será um título 1, aqui, por exemplo, esta linha será um título 2, esta linha poderia ser um título 3, e agora venho aqui nas minhas referências e vou ao índice e vou escolher um índice automático. Eu vou escolher aqui o tipo 2, poderia escolher outro qualquer. E o índice ficou aqui alojado. Não era bem isto que eu queria. Vou fazer Ctrl Z para andar para trás. Vou dar um Ctrl Enter para acrescentar uma página e vou inserir o meu índice nessa página. E cá está, pronto, este é o meu índice que eu criei e vou poder atualizar todo o índice ou apenas o número de página sempre que eu queira. Imaginemos que eu passo estes parágrafos para baixo, acrescento aqui mais um título 1 e vou aqui acima ao meu índice e vou atualizar todo o índice. E a partir daí já tenho ali mais um nível que foi acrescentado e que está a atualizar o meu índice. Portanto, isto é uma forma simples de mostrar o índice, não é nada de extraordinário, mas penso que também era isso que seria pretendido. Vendo agora a questão do índice remissivo, eu vou selecionar, por exemplo, aqui a palavra rede, vou marcar essa entrada, vou dizer que quero aqui a palavra rede marcar, por exemplo, apenas a página atual, ou então marcar todas, vou marcar todas. Depois, fechar, vou selecionar a palavra web, vou introduzir outra entrada, vou também marcar todas. Vou selecionar a palavra português, marcar uma outra entrada e com estas 3 entradas vou aqui inserir um índice remissivo. Ok? E cá está, tenho aqui português, web, até vou tirar aqui português, web e rede, e ele dá-me o meu índice remissivo também de uma forma bastante simples. Depois, impressão em série. A impressão em série foi também um dos trabalhos da aula 1, onde fizemos essa tarefa. Na impressão em série tínhamos um documento, não é? Nesse documento foram acrescentados estes campos foram acrescentados a partir de uma base de dados que foi criada no próprio Word, que acabou por criar uma tabela de endereços com o nome, a linha de endereço e o código postal para estas pessoas. Esta base de dados é criada em acesso automaticamente quando nós utilizamos aqui o assistente de impressão em série. Podemos utilizar listas existentes, escrever uma nova lista, selecionar contactos do Outlook ou então editar as nossas listas. A partir daí, selecionamos aqui onde quisermos
inserir os nossos campos de impressão em série. Imaginem que eu queria pôr aqui, por exemplo, 2 vezes o código postal, bastaria pôr aqui, inserir o campo de impressão em série. Neste caso eu não quero 2 vezes o código postal, e a partir daí, portanto, eu vou pôr aqui o campo nome, aí está, e a partir daqui nós teríamos a nossa carta, que bastaria concluir e intercalar, e ao fazer concluir e intercalar podemos editar os documentos individuais, todos, cá estão, Ana Sousa e Pedro Silva. Podemos imprimir os documentos, todos ou de até. Eu não vou imprimir para não gastar papel. Podia também imprimir para um PDF, já agora. Bastaria que depois aqui escolhesse para PDF. Digo OK. Atribuo um nome. Impressão em série. E vou guardar esse PDF, sendo que a partir daqui basta-me ir à pasta onde guardei, neste caso documentos, e o meu ficheiro está aqui em PDF. Portanto, a impressão em série é uma coisa bastante útil, que não é nada difícil de compreender, e depois ainda temos estas ferramentas de localização, todas estas questões. Também podemos criar envelopes. Os envelopes também podem ser criados da mesma forma. Eu estou a utilizar para mostrar aqui os meus trabalhos que já fiz da aula 1, onde eu tenho aqui a tarefa tinha noutra pasta, onde eu tenho a tarefa 2, que são os envelopes, e vou abrir. Ele está-me a indicar que vai à base de dados, portanto vai buscar os dados. Aqui eu criei quem envia a carta, o remetente, e depois aqui os campos para quem a carta será enviada, e neste caso aqui já com os dados que mandei ir buscar à base de dados. Portanto, a impressão em série funciona sempre da mesma forma, que é intercalar aqui, inserir os campos de impressão em série, aproveitar a base de dados e preencher o que quisermos nessa base de dados. A partir daí, ao introduzir o campo pelo nome que está na base de dados e ao fazer concluir e intercalar, esse documento vai ficar com o aspecto da impressão em série que é o pretendido. Para aqui, quebras de páginas e de secção. Para inserir uma quebra de página, basta clicar aqui em inserir quebra de página ou fazer Ctrl Enter, como falei anteriormente. Depois aqui na ferramenta esquema temos os vários tipos de quebras, nas quais se inclui então a quebra de página, que introduz apenas uma página no final. Eu vou voltar atrás, vou removê-la, fiz Ctrl Z. Entretanto, podemos também inserir uma quebra de coluna. Eu vou aqui até selecionar estes 4 parágrafos, vou à estrutura, não, aqui ao esquema, perdão, vou modificar para 3 colunas e vou aqui fazer uma quebra de coluna. Como podem ver, ele inseriu uma quebra de coluna e posicionou-se precisamente nessa quebra de coluna. Entretanto, posso também agarrar nesta imagem e posso fazer quebras de moldagem de texto, o que vai separar o texto à volta deste objeto em páginas web. Neste caso aqui
Eu considero que se não usarmos páginas web, mais vale vir aqui a esta opção e fazer o moldar texto quadrado, justo, por dentro, superior, aquilo que entendermos. Por exemplo, por dentro vai colocar aqui o meu texto à volta da imagem. Depois também podemos agarrar e fazer inserir para a página seguinte. Ele vai colocar a secção na página seguinte. Voltando atrás, também podemos inserir aqui, por exemplo, no final desta página, podemos inserir uma quebra que vai fazer ele andar para uma nova secção, mas na página par seguinte, portanto, página 2. Posso também agarrar e inserir uma quebra que me vai fazer ir para a página ímpar seguinte, que é a página 3, e ele insere ali uma quebra. Isto é bom, por exemplo, para fazer cabeçalhos e rodapés, onde nas páginas par podemos ter um cabeçalho e um rodapé, e na página ímpar ter outro cabeçalho e outro rodapé. Personalizar o friso, botão da direita, ir aqui à opção personalizar o friso, novo grupo, mudar o nome. Este novo grupo pode ser teste e depois adicionar ao teste e OK. E aqui está o meu grupo teste dentro do meu esquema. Portanto, personalizar o friso é fácil. Para trabalhar com macros, tenho que ter o programador, o separador programador previamente ativo em fecheiro opções. Depois gravar macro. Vou dar o nome macro 1, que já existe, mas que eu vou substituir. Vou fazer aqui algumas operações simples, como por exemplo mudar o tipo de letra, aumentar o tamanho de letra, colocar aqui uma sombra amarela por detrás e grito, gravo, termino a gravação e agora vou selecionar um pedaço qualquer do texto, vou fazer a macros, vou executar a minha macro e, como podem ver, a pré-gravação que eu fiz ao fazer fica logo realizada, ou seja, eu posso fazer gravações de operações repetitivas que depois quero aplicar e facilmente, usando a macro, faço essas alterações. Poderíamos ainda vir aqui às instruções ao editor do Visual Basic, alterar o meu código e depois, alterando o código de acordo com os conhecimentos que tivéssemos de Visual Basic, as cores, o tamanho, o tipo de fonte. Como podem ver, isto é intuitivo. Font Name, Selection Font Name, Selection Font Size, depois as opções por defeito com o Highlight, que é o Yellow, também aqui o font Bold estar ativo, Toggle, portanto ativar. Isto seriam opções, depois com algum domínio do Visual Basic conseguiriam criar as vossas macros mais personalizadas e até bastante complexas.